Olá, bom dia! Quem tá chegando aqui é para falar para vocês que hoje à noite, às 20 horas, vou ter uma aula com o Dr. Igor Steinmeier e a gente vai falar de uma periodontia que vale a pena. E uma periodontia que dá retorno. E o legal é que o Dr. Igor, ele é periodontista e ele fala sobre gestão. E eu também sou periodontista, mas com foco aqui nas redes sociais para falar muito mais sobre periodontia. Mas eu fiz um MBA em administração, eu estudo gestão, eu tenho um marido que é pós-doutor em administração e a gente fala em gestão na sala de jantar, a gente fala em gestão o tempo todo. Tudo é decidido também sobre esse aspecto. Então, por isso, eu criei esse perfil chamado Periodiária e eu me proponho a compartilhar com vocês um pouco do que a gente sabe sobre periodontia, mas para falar também de uma periodontia valendo a pena, uma periodontia que dá certo, que dá retorno. E tudo isso surgiu porque eu sempre gostei de periodontia, mas na hora de começar a trabalhar, as coisas começaram a ficar complicadas, porque comecei a ter a sensação que periodontia era uma coisa que não dava retorno, que na verdade dava muito trabalho e que era uma coisa realmente difícil. Tem um jeito da gente pensar na periodontia que é ficar pensando, periodontia é uma área complicada, eu domino essa coisa complicada. Tudo bem, dominar uma coisa complicada, mas sem dinheiro no bolso não vale a pena. Enfim, eu tô aqui numa live para ouvir de vocês o que vocês... Quando vocês acham que uma periodontia não dá retorno? Qual que é a dificuldade do retorno da periodontia? Então, quem colocar aqui quer ouvir e tem a oportunidade de acabar respondendo. Quando em que situação da periodontia que ela não dá retorno para vocês? Eu listei algumas coisas assim. Primeiro, quando eu comecei na periodontia, ela não dava retorno quando a gente faz uma periodontia muito clássica e quando a gente, por inexperiência ou por falta de uma orientação adequada, porque eu não tive esse tipo de orientação quando eu estava na minha pós-graduação, a gente erra na estimativa de quantas sessões a gente vai levar. Então, para quem está chegando agora, me escreve aqui quando é que a sua periodontia não dá retorno. E vou responder isso aqui ao vivo. E quando eu comecei na periodontia, eu planejava, por exemplo, 4 sessões e, por exemplo, acabava levando 6 sessões. E eu não tinha coragem de dizer para o paciente, olha, paciente, vai custar mais caro agora de tudo aquilo que a gente combinou, porque o seu tratamento é mais complicado do que eu imaginava. Como é que eu vou falar isso? E assim a minha periodontia dava prejuízo, muita. E alguém aqui falou assim, sobre a adesão do paciente. E a adesão do paciente realmente é um problema, porque quando a gente não cria mecanismo ou quando a gente não tem formas da gente conseguir abraçar isso, a gente acaba pensando, a gente acaba perdendo. Mas tem um outro aspecto também que eu falo muito aqui no Periodiária, que é fazer uma periodontia com muito menos estresse, sem depender tanto da colaboração do paciente. Isso é parte da filosofia periodiária e eu vou esclarecer aqui e no intensivo periodiária que vocês estão vendo tudo que a inscrição nesse intensivo periodiário do dia 3 a 7 de fevereiro no link da bio, ou vocês vão aí piscando algumas formas de inscrição. Quem já está inscrito, quem já participou de outro intensivo periodiária vai receber um e-mail e vai poder acompanhar mais uma vez. Enfim, o que a gente faz quando a gente não tem a adesão do paciente? Primeiro, a gente erra muito em conseguir deixar com muita clareza qual é a origem da doença periodontal. A origem da doença periodontal é bacteriana, não é só isso, porque às vezes a gente tem alguns outros fatores relacionados, mas quando o paciente não colabora com o tratamento, a gente vai dizer logo no começo do tratamento que se ele não melhorar um pouco a higiene doméstica, a gente não vai conseguir ter bons resultados. Mas você vai se dizer assim, eu sou profissional e eu tenho todo o empenho e o esforço e o compromisso de te devolver saúde. Eu vou te devolver saúde. O que é completamente diferente daquele paradigma anterior de que, olha, você tem que explicar para o paciente, motivar o paciente,
para ele escovar para você ter resultado. Aí você coloca na mão do paciente que ele tem que higienizar e aí se ele não escovar, você tá na mão, perdeu o tratamento? Então na filosofia perodiária a gente inverte. Então é assim, a gente vai dividir isso daqui e eu, profissional, eu vou fazer de tudo para eu conseguir ter resultado. Mas para eu conseguir ter resultado, eu preciso fazer um controle de placa de forma a equilibrar essa microbiota bucal, de forma a equilibrar esses micróbios. Quem já acompanha algum intensivo periodiário, eu falo da analogia do matagal. Todo mundo que tem doença periodontal tem um matagal e todo mundo tem mato no seu jardim com flores. Mas às vezes a gente começa a deixar crescer um pouco mais mato do que grama e flores, e esse matagal são as bactérias da microbiota normal que todo mundo tem, só que agora está com super crescimento de bactérias e eu vou capinar. O meu capinamento é a minha raspagem, e nessa raspagem e profilaxia eu vou dar condições para que isso fique bem. Só que é o seguinte, se você acabar não tirando o matinho de tempo em tempo, tudo fica pior, porque não vou conseguir controlar essa microbiota. Então você vai ter que fazer a sua parte. Se a sua higiene não puder ser melhor, eu preciso tomar a seguinte medida, porque eu, profissional, eu tenho todo o compromisso de te devolver saúde. Esse é o meu papel. Você entrou aqui, eu estou aqui trabalhando para devolver saúde bucal. Se a sua higiene for melhor, você vai retornar aqui em retornos mais espaçados. Se a sua higiene não melhorar, ela vai ter que ser mais próxima. E eu tenho critérios objetivos para ver isso. E faço evidenciação de placa bacteriana, faço índice de placa, mas o mais importante é a clareza de acabar explicando para o paciente esse critério. O critério é, eu vou devolver a saúde, independente de você colaborar ou não. Se você não colaborar, vai ficar mais caro. Se você colaborar, vai ficar mais barato. E isso é muito claro, isso é muito transparente, isso é muito verdadeiro. Bem, eu estou falando aqui sobre o que é que a gente vai fazer para fazer uma periodontia que dá retorno. Essa é a live de hoje, 20 horas, com o Dr. Igor. Igor fala muito sobre gestão e é periodontista, e eu também estudo periodontia, estudo gestão. Eu quero saber aqui de vocês, o que é que vocês têm sentido de uma periodontia que não dá retorno financeiro, não dá retorno clínico, não dá resultado. Escreve aqui agora para a gente conseguir fazer uma live interativa, para eu conseguir responder isso daí. Por que é que a sua periodontia às vezes não resolve? Por que é que a sua periodontia tem dificuldade de dar resultado? Ou por que é que às vezes as pessoas falam que a periodontia é enxugar gelo, periodontia você vai morrer de fome, periodontia não resolve, e aí vai, tá? E tô aqui para dizer que periodontia dá certo sim. A periodontia tem a grande vantagem de ser uma especialidade, uma área da odontologia, porque não precisa ser especialista, de muito baixo custo. Você precisa de pouquíssima coisa para conseguir fazer uma boa periodontia. Você precisa de preferência, um ultrassom já de bicarbonato, um jogo clínico, um evidenciador de placa, gás e luva e só. Esse é o essencial. Evidenciador de placa nem é o mais importante, eu ensino muito, ele é um adjuvante relevante, mas não é o essencial. O que a gente mais precisa para periodontia mesmo é de conhecimento clínico, saber falar e saber o jeito de a gente abordar com o paciente. Mas a periodontia tem custo baixo. Por exemplo, eu também sou implantodontista, e na implantodontia, só para você começar a fazer o atendimento, a gente precisa de um monte de coisa. Primeiro precisa de um curso longo, precisa de um curso caro, precisa de equipamento, precisa de instrumental. Sem tudo isso, a coisa não funciona. E você vai precisar de uma equipe que funcione, você precisa ter um auxiliar ali do lado. Na periodontia, eu conheço profissionais e tenho alunos periodiária que atendem sem auxiliar, na boa, e trabalham muito bem. Eu conheço profissionais que atendem muita prevenção. Eu conheço profissionais que fazem mais ou menos um serviço terceirizado de manutenção preventiva e a pessoa vive de manutenção preventiva. Qual a vantagem da manutenção preventiva? É que ela é de baixíssimo custo, ela precisa de menos capacitação profissional continuada. O que ela precisa, é isso que a gente fala no Periodiária todo dia, que é aquilo de
da conduta, como é que a gente fala, como é que a gente comenta com o paciente, como é que a gente conversa. E aqui eu falo muito sobre a subjetividade da periodontia. Alguém comentou aqui uma coisa sobre uma periodontia difícil de fazer, que é a periodontia que dá dor. Vou anotar aqui porque eu vou falar mais, vou conseguir explorar melhor todos os sistemas. Olha, periodontia que dá dor é uma periodontia que ou não está anestesiando direito ou você está fazendo movimentos muito intempestivos, óbvio, tá? Não precisava dizer muito mais do que isso. Mas aconteceu um fato curioso na minha vida que mudou o meu jeito de usar o ultrassom. E falo muito sobre o ultrassom porque a literatura científica já tem muita clareza de que a instrumentação ultrassônica ela é tão ou melhor que a instrumentação manual. Para mim ela é melhor. Primeiro, porque ela aumenta a produtividade. Pronto, acabou. Só por isso. Da mesma forma, como no fim de semana teve uma reunião de família, e como eu falei assim, meu marido tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em administração, e vocês não têm noção quanto de administrador tem naquela família, porque é uma família de professores universitários, essa família do meu marido. E aí teve um outro cunhado lá, que ele tem doutorado em sistemas, trabalha com inteligência artificial, trabalha também com gestão, e é um povo que estuda e pesquisa muito. E eles estavam provando por A mais B que a máquina de lavar louça é mais rápida e gasta mais, perdão, não é mais rápida, ela gasta menos produtos, menos insumos, menos água e energia do que lavar a mão manualmente. E eu sei que isso não é segredo nenhum, mas pensando nessa analogia, se a gente pode fazer instrumentação ultrassônica, por que a gente continua fazendo instrumentação manual? Se a gente pode ter uma máquina de lavar louça, por que você vai ficar lavando a louça na mão? É mais ou menos assim que a gente vai fazer. E aí, nesse fato que eu estou contando, curioso que aconteceu na minha vida, é que o ultrassom quebrou. E nesse ultrassom que quebrou, ele só funcionava no mais fraquinho. E esse foi o dia mais interessante da minha instrumentação, porque o paciente achou muito confortável aquela instrumentação e eu descobri que aquele cálculo fininho que acaba ficando aderido, e olha só, entre parênteses, cálculo fininho, quando molha tudo, só enxerga com o evidenciador de placa. Não dá para enxergar cálculo fininho quando molha, não enxerga. Tem que usar o evidenciador, é também para isso que eu uso, e tem um vídeo no YouTube que eu explico um passo a passo de como usar um evidenciador, sem medo de manchar e tudo mais, e lá. E aí, esse cálculo fininho, quando a gente usa o ultrassom bem no fraquinho, ele não machuca e não dói. E foi uma sessão muito confortável e muito produtiva. Eu aumento a intensidade do ultrassom quando eu encontro um cálculo mais duro, mais subgengival, e aí eu consigo aumentar a eficiência. Mas de uma forma geral, acabo usando sempre o ultrassom no fraquinho. Enfim, volta mais uma vez, eu quero perguntar. Quando é que você faz uma periodontia que não dá retorno? Qual é a sua maior dificuldade na periodontia para essa periodontia não te dar os resultados desejados, para você acabar sentindo que não resolve tudo aquilo que você deveria fazer? Eu listei aqui uma das coisas da periodontia que não davam retorno para mim, quando eu errava na estimativa de quanto tempo eu acabava levando para fazer a raspagem. E uma outra coisa de periodontia que não dá retorno é o seguinte: se você faz periodontia sem ter um sistema, sem ter um programa, e programa periodontal é uma coisa assim, na literatura científica tem um monte de programa. Gente, é tudo programa teórico, tudo programa patrocinado. Quero ver as pessoas fazerem um programa no consultório. E é isso que eu ensino no periodiário também, tá? Tem que ter um programa, tem que ter um sistema. A sistemática é assim, não pode ser um procedimento avulso. Por exemplo, eu acho que as concessionárias de carro, elas são sensacionais em vender um programa de manutenção. Você compra um carro, esse carro vem com um programa que você vai voltar de X em X tempo. E nós da odontologia, nós sabemos que o problema vai voltar, nós sabemos que existe risco de cárie, nós sabemos que tem risco de doença periodontal. Agora sim, a maior oportunidade perdida, a tonelada de gengivites em adolescentes que eu vejo ninguém tratar num sistema. Oferece isso como um sistema. Por exemplo, conversa com a mãe para falar assim: mãe, seu adolescente está com gengivite
E nós não queremos que tenha gengivite, porque isso inflama a gengiva, pode fazer a gengiva crescer, que são as hiperplasias, pode aumentar a chance de ter cárie. E uma forma de falar é assim: ó, se você não falar pro seu filho que ele tem que escovar os dentes, isso aqui vai ficar tudo podre, tudo cariado, tudo estragado. Segunda forma de falar isso. E como isso pode acontecer, nós temos um programa de prevenção. Uma prevenção, uma investigação sobre os hábitos alimentares para não ter problema. Não mudou de cara? Olha o tamanho das oportunidades perdidas, do monte de gengivite que a gente está deixando de falar. E aqui a Luciana falou sobre promoção e prevenção. Sim, promoção e prevenção, porque a gente não tem modelos de programas de prevenção. Aí não funciona, porque um jeito que dá errado da periodontia, uma periodontia que não dá retorno, é uma periodontia isolada. Vem fazer uma limpezinha, obrigada. Então, tchau, acabou. Não dá um programa. Se você inserir isso dentro de um programa, dentro de uma sistemática, por que vai voltar? Para que vai voltar? O que vai acontecer se você não vai voltar? O que vai acontecer se você vai voltar? Se acontecer que vai voltar, que você não vai ter problemas futuros e tudo mais, você pronto, inseriu. Outra vantagem da periodontia, além do baixo custo, além de ser uma coisa que todo mundo tem, 100% das pessoas têm uma necessidade. Não existe pessoa que não vai precisar de uma sessão de manutenção e vai entrar num programa de manutenção. Não existe. Só que muitas vezes a gente está deixando de acabar usando isso e deixando de usar isso a gente perde as oportunidades de prevenção. E fazendo isso acaba ficando tudo isolado. Então, periodontia que vale a pena é quando a gente sabe colocar, quando a gente sabe inserir isso dentro de um programa, dentro de um processo que a gente vai oferecer para as mães, a gente vai oferecer para quem tem protocolo, a gente vai oferecer para quem tem prótese sobre implante, a gente vai oferecer para quem tem doença inflamatória, muita inflamação, para a gente deixar de oferecer periodontia como um procedimento isolado. Sim, pério é vida, pério é tudo, pério é prevenção. E outra coisa, um dos erros para uma periodontia que não dá retorno é quando a gente imagina que o paciente está entendendo o que a gente está falando sobre periodontia para ele. A gente imagina, mas não fala. Aí é a mesma coisa. Sabe o vendedorzinho ambulante que está na rua? Que ele fala assim, compra, mas assim, o que é o seu produto? Qual a vantagem que eu vou ter? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou deixar de ganhar? O que o seu produto tem de diferencial? É isso que a gente tem que estar sempre falando e é isso que a gente tem que estar sempre doutrinando. Nós da odontologia, muitas vezes, nós acabamos falando muito, fazendo muito, e a gente tende a se esquecer de falar. Então, para isso, estou aqui no Periodiária, na missão de valorizar a periodontia, na missão de relembrar tudo isso que a gente tem que falar. A gente precisa valorizar a periodontia sem esperar que os outros vão valorizar essa periodontia. A gente tem que colocar esse valor. Nós precisamos dizer que periodontia vai fazer a prevenção. Se você fizer a prevenção, você não vai ter doença periodontal. Eu postei aqui no YouTube o estudo dos plantadores de chá do Sri Lanka, que é uma comunidade que não teve acesso à saúde bucal, nunca teve dentista e não tem dentista naquela comunidade. Quem tem dor de dente vai para o serviço médico e o serviço médico extrai os dentes. Isso trouxe luzes para a periodontia, é que quando a pessoa começa a ter cálculo, o cálculo começa a fazer com que a pessoa tenda a ter uma progressão mais rápida de doença periodontal. E não é que o cálculo seja o causador da doença, sempre é o biofilme, mas o cálculo faz reter biofilme. Por isso, remoção de cálculo, desde esse estudo dos plantadores de chá, desde 1980, quando eles publicaram, já se sabe que isso é importante. Então, a gente tem que saber sobre isso na live com o Dr. Igor. E vou continuar falando essa coisa sobre
a gente conseguir agregar valor, mostrar isso para o nosso paciente. A gente imagina que o paciente vai entender, mas se a gente não colocar isso com clareza, o paciente não vai saber. Por exemplo, se a gente perguntar para você ou para uma dona de casa, por que você limpa a casa todos os dias? Limpa a casa todos os dias por quê? Para ficar bonito, porque se não limpar a casa todos os dias, alguém vai reparar que a casa está suja, porque não é legal ter a casa suja. Então, num nível bem superficial, por que a gente tem que escovar os dentes e fazer alguma limpeza interproximal? Seja fio dental ou seja escova interdental? Para ficar bonito, para ninguém reparar que você está com bafão, para ninguém perceber que os seus dentes estão amarelos porque juntou tártaro, que é desleixo. Mas, gente, é algo além. O que vai acontecer se a pessoa não limpar a casa? Na Idade Média, era muito comum que as pessoas tivessem piolho de corpo. O piolho de corpo, ou esse tipo de pediculose, ela era causada porque as pessoas não lavavam as roupas. E não lavava roupa porque roupa era caro, tecido era caro, e que a higiene da casa também não era lá aquelas coisas, porque eles também não sabiam. Enfim, as pessoas tiravam a roupa, penduravam, e depois elas colocavam pijama, dormiam e vestiam a mesma roupa continuamente. E nisso o piolho do corpo ficava grudado na roupa e depois quando a pessoa vestia, o piolho grudava, porque ele só vinha para o corpo para se alimentar. Então, piolho do corpo, piolho na casa, sarna, são doenças da falta de limpeza da casa, vamos dizer assim, falta de higiene da casa. Por que é que a gente faz a escovação dos dentes? Porque se você não fizer isso, você vai ter doença periodontal. Cárie, eu acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas já está sabendo que vai ter. Mas assim, e aí? Doença periodontal vai ter? O que é doença periodontal? E vou dizer assim, outra coisa. Aqui no Periodiária, que é um perfil para profissionais, eu tenho muitos pacientes acompanhando também. E o apelo para vocês é assim, por favor, divulguem a importância da periodontia. E dessa periodontia raiz, que é para todos os pacientes, dessa periodontia prevenção, tem que falar que sangramento não é normal e faz uma live, faz um vídeo explicando por quê. Tem que falar por que cárie não é normal. Tem que explicar por que tomar cafezinho ao longo do dia, o dia inteiro, dá problema. Tem que explicar por que tem que passar escova interproximal. Tem que falar por que a gente tem que voltar para o dentista depois de colocar protocolo. Tem que explicar por que colocar implante não é a solução de todos os problemas, que tem que voltar para o dentista. Então, assim, só disso pouco que eu falei aqui nessa live, que eu estou encerrando e vou dar aqui os últimos minutos. Quem tem alguma coisa que queira perguntar, por que a sua periodontia não dá retorno? Retorno financeiro, retorno pessoal, retorno clínico. Então, aqui acabei de listar um monte de coisas que vocês devem postar nas suas redes sociais, devem divulgar para os pacientes, porque os pacientes estão muito carentes de informação. Informar é a mesma coisa do que semear flores por aí. E eu quero encerrar contando uma história de um jardineiro que ele tinha as flores mais belas do jardim do bairro e todo ano após ano, ele tinha suas flores premiadas. E um dia foram entrevistar e falaram assim, escuta, jardineiro, conta pra nós qual é o seu segredo de você ter sempre as mais belas flores. Todo mundo se esforça para ter esse jardim lindo e para conseguir ser premiado, mas você todo ano ganha. E ele começou a dizer que o maior segredo é que assim que eu consigo as sementes das minhas flores, eu semeio as flores ao vento e eu começo a semear pela vizinhança. Mas como assim? Você tem as melhores sementes e você começa a semear pelas vizinhança? Sim, porque se eu espalho as melhores sementes ao redor, os insetos vão acabar polinizando, mas eles vão polinizar as melhores flores dos vizinhos com as flores que eu já sei cuidar. Então, espalhar as melhores sementes vai fazer com que o meu próprio jardim também fique melhor.
E aqui fica essa analogia para a odontologia. Às vezes você vai entrar numa rede social e vai divulgar amplamente sobre prevenção, sobre a importância de você retornar para o dentista, o que você tem que identificar como sinal precoce, e começa às vezes a bater um sentimento de que eu estou fazendo, mas será que ele vai vir no meu consultório? E aqui fica essa história dessas sementes ao vento. E quanto mais a pessoa espalha, mais vai vir para si. E eu preciso dizer que esse é o resultado que eu tenho para mim. Quanto mais eu divulgo sobre periodontia, quanto mais eu falo sobre a periodiária, e eu tô falando aqui para você que é dentista, mais paciente eu tenho no meu consultório. E aqui o meu maior problema é a agenda cheia, porque eu quero muito voltar nessa história de ser professora, que eu entendo que é a minha vocação, é a minha missão, é o que eu amo fazer, e divido entre o horário do consultório, mas quanto mais sementes eu tenho, mais polinização eu tenho, mais resultados positivos eu tenho aqui no meu consultório. Então, de experiência própria, eu te convido a fazer isso no seu consultório também, e de novo reforço o convite para estar hoje 20 horas numa live. Façam perguntas, pensam nas suas perguntas. O que é que você está fazendo para uma periodontia que não está dando certo, que não está dando retorno? Eu tenho muito retorno. Periodontia tem baixo custo, periodontia tem recorrência, o paciente volta. Só que tem um grande problema aqui. A gente nem sempre consegue dar valor para a periodontia, a gente nem sempre consegue colocar tudo aquilo que a periodontia tem potencial de ser por inabilidade de nós mesmos de colocarmos isso de valor. Pergunta para o paciente assim: oi paciente, você quer pagar um tratamento ou você quer vir aqui no consultório fazer um procedimento que você não vai ter doença de novo? Eu quero ter um procedimento que não vai ter doença de novo, mas muitas vezes a gente não dá essa opção para o paciente. Como não dá essa opção para o paciente por ignorância própria, a gente perde. Então, periodontia dá retorno, tem que fazer. E o dia que o consultório encher, eu também ensino como é que você vai fazer para você ampliar a sua equipe, para fazer prevenção, que é uma coisa que tem recorrência, o paciente volta, e depois um dia ele vai querer fazer uma harmonização orofacial, um dia ele vai querer fazer um implante, um dia ele vai querer fazer um clareamento, um dia ele vai querer fazer uma ortodontia. É isso, da gente ter esse paciente circulando no nosso consultório de uma forma positiva. Gente, vamos trabalhar. Muito obrigada pela audiência até agora. E eu te vejo hoje 20 horas na live com o Dr. Igor, tá bom? Joinha, até hoje à noite, 20 horas.